Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando agora da capela de Nossa Senhora Aparecida, onde eu fiz a celebração da palavra, né? E estou vindo agora fazer a celebração da palavra aqui, né, na live, né? É claro que eu não faço uma celebração da palavra como eu faço na capela, né? Mas eu estou aqui refletindo a palavra do Senhor com vocês, né? E eu gostei muito que agora, quando a gente fez a celebração, a comunidade cantou assim: Sua palavra é luz na minha vida, né? E como é importante que a palavra de Deus seja luz na nossa vida, né? Que a gente tenha, né, essa palavra como algo especial para a gente, né? E tá entrando. Ô, Fátima, você já chegou? Boa noite, Fátima. Você já chegou? Fátima é uma guerreira que estava lá embaixo e agora já está aqui em cima. E chegou mais alguém também, deixa eu ver quem é. Oh, meu Deus do céu, tá difícil de ver. Deixa eu colar aqui. Olha, Nildo, boa noite, paz e bem. Ô, Marcelo, boa noite, paz e bem. Né, Fátima? Já cheguei. Como eu mando a live para Dona Aparecida. Ih, aí complicou. Se você olhar aqui embaixo, vai ter um triângulozinho, né? Se você apertar nesse triângulozinho, vai ter a opção de compartilhar, tá? Aí você pode mandar para o WhatsApp da Dona Aparecida. Marcelo está falando alguma coisa, o que é? Boa noite, professor. Boa noite, Marcelo. Como é que você está? Você está bem? Mozinho acabou de entrar, vocês devem estar ouvindo o eco de Mozinho, porque o Mozinho está ali na sala, né? Mozinho também estava lá na celebração, né? E aí eu vou fazer a celebração com as leituras do 23º domingo do tempo comum, né? E eu vou ver o que eu vou falar, né? Se você me perguntar se eu vou falar o mesmo que eu falei lá na capela, provavelmente não. Estou olhando aqui, entrou também a Gracinha, minha cunhada. Boa noite, Gracinha, paz e bem, né? Tá dando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Opa, consegui agora. Né? Tá quase na hora da gente começar. Né? Amanhã, 7 de setembro, né? É o dia que tem, dia muito importante que a gente tem que comemorar, né? Que eu comemoro muito, porque é aniversário do meu batismo. Eu fui batizado no dia 7 de setembro, né? Estão vendo? Eu sei o dia do meu batismo. Coisa meio doida, né? Mas é importante. Eu sei. Bom, vamos começar a leitura. Fátima disse alguma coisa? Já mandou. Que bom, Fátima. Meus parabéns. Fátima está me dando os parabéns. Ah, que bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim
mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida. Não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não acabou. Ou ainda, qual rei que, ao sair para uma guerra com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Lena, minha cunhada, entrou. Boa noite, Lena. Paz e bem. Bom, essa leitura é uma leitura difícil. É difícil. E sabe, o que é pior é que não raro as pessoas, em vez de parar e fazer uma boa reflexão sobre essas leituras, elas começam a fazer a saída fácil. E qual é a saída fácil? A saída fácil é dizer assim: você tem que sofrer. A cruz, todo mundo tem que carregar a cruz é sofrimento, a cruz é angústia. Se você não sofre, você não vai para o céu. Eu conheço, inclusive, padres que eu admiro por serem pessoas muito piedosas, muito cuidadosas, muito amáveis até, que viram e falam assim: não dá para ir para o céu sem passar pela cruz. E, de certa forma, eles estão certos. Mas eles estão certos, mas o motivo da fala está errado. Porque as pessoas têm uma tendência a achar que a cruz é o sofrimento, que a cruz é a dor, a cruz é a angústia. E aí as pessoas falam assim: eu estou passando por uma cruz terrível, né? Eu até contei lá na capela, vou contar aqui para vocês. Ano passado eu tive um derrame, né? E uma pessoa muito caridosa, muito piedosa, ligou para mim. E para me dar força falou assim: diácono, fica tranquilo, porque Deus lhe deu essa prova, mas é para o senhor mostrar como um homem de fé consegue superar isso. Abri 2 olhos. Só. Porque Deus não me deu um derrame. Deus não me deu uma prova. Sabe, essa visão que a cruz é sofrimento, que Jesus está falando: pegue o seu sofrimento. Para você ir para o céu, você tem que sofrer. Para ir para o céu, você tem que ter dificuldade. Pessoal, me desculpa, isso não é Jesus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos primeiros pais, não é assim. O Filho eterno, ou aquele que ama o Pai, não é assim.
O Senhor é o Deus do amor e da misericórdia. É o Deus apaixonado por nós. Ele é um louco de amor. Ele não nos deseja mal. Ele não nos pede o mal. Ele não quer que nós soframos. Bernardo, mas o padre fulano, eu sei que o padre fulano falou isso, eu não estou discutindo isso. Eu entendo que o padre fulano falou isso, eu entendo que teve um diácono aí na sua paróquia que falou isso, eu entendo. Fazer o quê? Provavelmente ensinaram isso para ele. Como ensinaram isso para mim. Né? Como ensinaram isso para mim? Ensinaram para mim isso, eu estou falando sério, eu ouvi isso. E eu vou falar que eu várias vezes já pensei isso. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que não era assim. Mas, Bernardo, está na Bíblia. Lá vem o Luizinho literal gritando ali, está na Bíblia. Aonde está na Bíblia que a cruz é sofrimento? Onde é que está nessa passagem que a cruz é sofrimento? Lena está dando boa noite, paz e bem. Obrigado, Lena. Onde está escrito isso aqui? Nessa passagem está escrito isso? Eu até entendo, porque os romanos, eles faziam questão de fazer uma coisa horrorosa, uma coisa desesperadora, porque era para ser terrível, era para ser assim um soco na boca do estômago. Mas isso são os romanos. Nós não somos romanos. Os judeus ficavam escandalizados com isso. Mas nós não somos judeus. O judeu ficava escandalizado porque para o judeu quem morria levantado, quem morria acima do solo era maldito. Um judeu ser crucificado era uma coisa assim de uma perversidade absoluta. Mas para nós a cruz é salvação. Quantas vezes vocês falam isso, né? A gente inclusive fala isso na sexta-feira, na adoração da Santa Cruz. Eis o lenho da cruz, de qual pendeu a salvação do mundo. Naquele momento, a gente tem que ressignificar a cruz. A cruz não é dor, não é sofrimento, a cruz é salvação, a cruz é alegria. A cruz é compromisso. E eu acho que esse é o significado do que Jesus está falando. Quando Jesus fala carregar a cruz, ele não está falando de você sofrer. Ele não está falando das suas angústias, das suas dores, das suas tristezas. Porque se dependesse de Jesus, nada disso ocorreria. Nada disso haveria. Jesus, ele não vive para nos desejar o mal. E é por isso que ele nunca cobraria que você tivesse que sofrer. Quando ele fala carregar a cruz, ele está falando assumir o compromisso da cruz. E o compromisso da cruz não é que você sofra, mas é a sua participação no plano da salvação. E aí você vê que os grandes santos e santas da igreja, os profetas e profetisas do mundo, carregaram a cruz. Como você carrega a cruz. Quando você cuida do seu pai, da sua mãe, a mãe que cuida do filho, da filha, do irmão que zela pela irmã, daqueles que abrem mão, às vezes, do pouco que tem,
para cuidar de outros. Sabe, às vezes a gente vê coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, Lena. Boa noite, minha irmã, saudades, forte abraço. Né? Sabe, eu me lembro uma vez que a gente foi distribuir comida e ali perto do fórum a gente viu alguns mendigos. Paramos e levamos comida para eles. E um senhor, preto, mas preto, assim, aquele preto, assim, retinto, que o pessoal fala, assim, quase azul, com um chapeuzinho surrado. A menina entrega a quentinha para ele, ele levanta o chapéu agradecendo. Muito obrigado, moça, mas essa quentinha eu já comi hoje. Eu vou levar para o meu irmão que está ali, que não comeu hoje. Isso é carregar a cruz. Observe, esse homem não disse que ele estava satisfeito. Esse homem não disse que ele tinha comido muito naquele dia. Ele não disse que a comida estava sobrando, ele de fato morava na rua. Mas ele sabia que um outro irmão precisava mais. E a menina veio meio sem ação. Paizão, o que eu faço? Por quê? Por causa disso. Eu virei, pega essa quentinha e leva para ele. E ela foi atrás, e quando chegou lá, o homem estava entregando a quentinha mesmo. Ele não estava de historinha, ele não estava de brincadeira. Ele, de fato, ia dividir a pouca comida que ele tinha, com o outro irmão. Esse é o esforço de carregar a cruz. Amanhã, 2 santos serão nomeados, serão canonizados na igreja. E esses homens, 2 jovens, separados por mais de 50 anos, possuem algumas coisas em comum. Nos seus velórios havia um monte de mendigos. Por quê? Porque os 2 eram vicentinos. Os 2 sabiam que era necessário cuidar dos irmãos miseráveis. Sabe, eu tenho informações que Carlos Arcute dividia os lanches que a mãe dava para ele com os mendigos. E Dom Luciano de Almeida Mendes, eu sei porque eu conheço uma testemunha ocular, que ele saía em Roma, do Colégio Pio Brasileiro, levando um bornelzinho, um monte de comida, que eles saíam no sábado, cada um levava o seu. E ele não comia o bornelzinho dele porque ele dividia com os pobres. Carregar a cruz é assumir que nós não vivemos num mundo perfeito. Amanhã, 7 de setembro, pela 31ª vez, há 31 anos, a Igreja do Brasil, junto com os movimentos populares, irão gritar. É o grito dos excluídos e das excluídas. Irão gritar pela vida, vida em primeiro lugar. Irão gritar pela dignidade, pela casa comum, pelos homens e mulheres vítimas da violência, inclusive da violência do Estado, pelos que estão sem casa, sem teto, sem terra, aqueles homens e mulheres vítimas do preconceito, do machismo, do racismo, da LGBTfobia,
da xenofobia, nós iremos gritar. Não gritamos por um motivo qualquer, gritamos porque carregamos a cruz. E mesmo aqueles, como eu, que sou um privilegiado, porque não sofro nenhum desses preconceitos, não sofro nenhuma dessas exclusões, irei gritar, porque se eu não me desapego da minha vida de privilégios, se eu não me desapego da família maravilhosa que eu tenho, se eu não abro mão por algumas horas do convívio com a minha esposa, para ir anunciar ao mundo o reino de Deus e sua justiça, para denunciar os erros de minha sociedade, para chamar o mundo a uma sociedade melhor, eu não estou carregando a cruz. Eu não estou comprometido com o reino de Deus e com sua justiça. Não estou comprometido com a vida em plenitude. Não optei pela dignidade do ser humano. E sabe, me permitam aqui lembrá-los da segunda leitura. Porque Paulo escreve uma carta a Filemon, porque Filemon foi lesado, o seu escravo fugiu, Onésimo deveria ser punido, deveria sofrer, a lei manda que ele sofra, aquele escravo fujão maldito. Mas Paulo carrega a cruz e vira para Onésimo, para Filemon e fala: Onésimo é meu filho, receba como se fosse o meu coração, trate-o como um irmão. Carregar a cruz é assumir que as relações entre homens e mulheres têm que ser as relações de amor, de carinho, de cuidado, de proteção. Carregar a cruz é afirmar que a casa comum, a Mãe Terra, precisa ser protegida e que nós precisamos restaurar o antigo amor que teríamos por ela, aquele antigo amor que tínhamos quando estávamos no paraíso, e restaurá-la, protegê-la e cuidá-la. Carregar a cruz é afirmar que toda comunidade tem que ter, toda família tem que ter terra, teto e trabalho. E que isso é um compromisso nosso. Não podemos ter pessoas morando na rua e casas abandonadas. Não podemos ter pessoas querendo lavrar a terra e terra sem uso. Não podemos ter irmãos indígenas, irmãs indígenas, irmãos e irmãs ribeirinhos que querem cuidar e proteger a mata nativa, que são expulsos, que sofrem, morrem por causa disso. Por isso eu grito. Eu carrego a minha cruz e grito. E chamo vocês a carregarem a cruz. Bernardo, isso é muito difícil. É verdade, é muito difícil. É por isso que às vezes carregar a cruz dói. Observe bem, Jesus não quer que você sofra. Jesus não quer que você tenha tristeza, angústia. Ele não te pede isso. Mas como no mundo há aqueles que escolheram não segui-lo, não amá-lo, não amar os irmãos e as irmãs, não cuidar da Mãe Terra, da irmã Água, do irmão Fogo, da irmã Lua, que não reconhecem cada homem, mulher e criança a imagem do Criador. Boa noite, Ana Paula. Paz e bem. Ah, não é Ana Paula, não, é a Cláudia. Oi, Claudinha. Boa noite, paz e bem. Sabe como ainda há pessoas
que não seguem com Jesus. Nós que seguimos sofremos. Até porque nós não aceitamos que os outros sofram. O sofrimento do outro dói no nosso coração. A irmã que sofre arde no nosso peito. Talvez eu não sofra nem por mim, mas eu sofro por aquelas pessoas que sofrem ao meu lado. Sofro por aquelas pessoas que sofrem e eu sequer conheço. Quando eu vejo as vítimas da guerra, quando eu vejo aquelas cenas de devastação da Palestina, ali da faixa de Gaza, não tem como eu não me angustiar. A Bernardo, você não conhece ninguém que está lá, eu sei, mas são meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei os nomes delas, mas são. E eu sofro. Por isso é que às vezes carregar a cruz é sofrimento. Por isso que às vezes é preciso que você se desapegue um pouco. Abra mão um pouco. Para que você possa levar o reino de Deus e a justiça. Tão bonito o que o Pierre Georges Fracassatio, né, disse certa vez a um dos santos que vai ser canonizado amanhã. Todo dia eu me encontro, o Senhor vem ao meu encontro no Santíssimo Sacramento do altar. Todo dia eu retribuo a visita visitando os irmãos pobres. Isso é carregar a cruz. Isso leva ao sofrimento. Sábado que vem, dia 13, temos o encontro das pastorais sociais, e as pastorais sociais são carregar a cruz. E sábado seguinte, dia 20, eu vou para a cadeia, cuidar dos presos, e isso é carregar a cruz. É por isso que às vezes carregar a cruz dói. E sabe, para fechar, é importante a gente pensar o seguinte: talvez eu não entenda, talvez eu não perceba, talvez eu sequer consiga achar uma resposta, mas naquela hora que tudo estiver difícil, Deus vem ao seu encontro e te ensina, te orienta, te ajuda. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Carregar a cruz é se comprometer com o plano de salvação. Carregar a cruz é denunciar os erros e anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Nessa caminhada vai ser difícil, mas Deus está ao seu lado. Jesus segura a sua mão e te leva a caminhar. O Espírito Santo te dá o discernimento necessário. E você conseguirá, aos trancos e barrancos, aos solavancos, caindo e levantando, caindo de novo e insistindo em levantar, até o dia que nós chegaremos na terra sem males. E com Jesus teremos a alegria de viver a vida plena. Amém? Deixa eu ver a hora. São 20 horas. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem reflexão, segunda-feira tem. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Né? A bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fátima, eu creio
Deixa eu ver aqui porque é mais fácil para mim. Eu creio nessa vida plena. Gratidão, Diácono Bernardo. Amém. Eu também sou grato ao seu carinho. Tá? Tchau, tchau, pessoal. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.